Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e o fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O tempo todo o Senhor é bom. Amém? Talvez alguns estejam até pensando nessa leitura, porque eu preguei na minha última pregação, eu falei da uma passagem de Elias. Não foi sobre o que eu vou falar nessa noite, que nessa noite eu vou falar um pouco mais de milagres, mas foi no Setembro Amarelo, teve aquela palestra da Sara e da Ruth, e eu tive um pequeno espaço para trazer a mensagem, e eu reduzi o que tinha para falar, mas falei: se for da vontade de Deus, outra vez quero voltar a falar um pouco do profeta Elias, da importância do conhecimento do que o profeta Elias serve de exemplo nos nossos dias hoje, para a nossa vida. Como foi a vida de Elias? A gente estudando a vida de Elias, a gente vê como Deus fez na vida dele, porque Deus primeiro preparou ele. Primeiro Deus trabalhou a vida de Elias, para depois Elias ser um instrumento nas mãos de Deus. E a gente aprende isso quando a gente vai estudando um pouco mais a palavra de Deus, e a gente vê que muitas das vezes, irmãos, é assim também conosco. Às vezes nós nos revoltamos com algumas coisas, com alguns acontecimentos, com algumas situações que a gente vive, mas na maioria das vezes é o Senhor também te preparando
para lá na frente você ser um instrumento nas mãos do Senhor, para depois você ser usado, como foi assim também para Elias. Elias passou por um deserto. Elias ficou quando o Senhor fala para ele: vai e esconde-te junto ao rio Querite, lá no Querite, junto ao rio Jordão, e esconde-te lá. E lá o Senhor faz aquele milagre na vida de Elias, porque todos os dias uma fonte no deserto jorrava água direto, sem parar. E todos os dias Elias era alimentado por corvos. Diariamente, irmãos, diariamente Elias vivia um milagre. Todos os dias Deus fazia um milagre na vida de Elias. Porque quando foi para aquele deserto, ele poderia pensar até em murmurar: vai, esconde. Mas Deus estava preparando ele, porque tinha algo grande a fazer, junto ao rei Acabe, a Jezabel, que era uma mulher usada contra o povo de Deus. E Deus tinha que preparar ele para aquele grande ministério que tinha lá na frente. E ele foi, vai e esconde-se. E ele foi, e viveu diariamente aquele milagre do Senhor. Todos os dias é alimentar ele através dos corvos. Uma fonte no deserto não se secou, até que um determinado dia Elias olhou para aquela fonte e ela não mais jorrava água. A fonte secou. Os corvos não apareceram para o alimentá-lo. O natural, igreja, o natural seria um desespero. Você foi para um deserto, aonde você vive diariamente o milagre de Deus, e de repente a fonte se seca, os corvos não aparecem. Mas Elias continuou confiando no Deus que tinha dito a ele: vai e esconde. Ele não se desesperou. Elias entendeu que o que Deus queria com ele naquele deserto era tratar a alma de Elias, era cuidar de Elias, era falar com Elias, como diz o louvor, falar de amor com Elias no deserto. Deus tinha coisas para tratar com Elias. E muitas das vezes, irmãos, nós também precisamos estar no deserto para que Deus trate no particular conosco, para que Deus trate com as nossas vidas algo que não dá para tratar em meio à sociedade. É preciso que você esteja determinado deserto. Irmãos, deserto é um local que ninguém gosta de estar. Ninguém quer estar no deserto. O homem, ele gosta de estar em sociedade, gosta de viver. O homem é um ser social, ele gosta de viver com outras pessoas, de contato humano, de falar, de trocar ideia, de ter respostas. É natural o homem ser assim. O homem gosta de viver em sociedade. Mas quando ele foi para o deserto, porque Deus tinha algo para tratar com ele. Muitas das vezes, irmãos, é no deserto que o Senhor forma o caráter do homem. É muitas das vezes no deserto que Deus forma líderes. Porque às vezes você está no seu dia a dia e você não tem sabedoria, experiência para cuidar dos seus liderados. Você é um líder que não sabe cuidar dos seus liderados? Como pode isso? Então você vai para lá, e lá Deus te forma um líder. Um líder, ele precisa ter experiência de quando uma pessoa de uma comunidade ou de uma sociedade vem até ele e traz até ele uma determinada situação. Ele tem que ter um preparo para responder àquela necessidade, de poder dizer para ele alguma coisa que seja saudável, e não ignorar. Deixa para lá, daqui a pouco se resolve. Não. Conforme a palestra do Setembro Amarelo, ela falou também sobre isso,
nós precisamos ser todos ouvidos, porque quando uma pessoa de uma comunidade procura alguém e vem dizer que está com uma dor de cabeça, amados, não é porque ele quer um paracetamol, nem um AS, não é isso, ele quer ser ouvido. E como líder, a gente precisa estar preparado para ouvir aquela necessidade dele, aquela dor de cabeça que ela tem. E assim Deus fez com Elias, preparando ele para viver lá na frente o que teria que vir para ele. Ele deixou que Elias passasse naquele deserto. E no momento em que ele viu que a fonte secou, os corpos não apareceram, ele continuou confiando. E aí, nesse momento, principalmente a partir de agora, é que entra a nossa mensagem. É a partir de agora que eu quero trazer a mensagem principal. Eu trouxe isso para que entenda como foi Elias para chegar até esse local. Porque aí, a partir do versículo 8, ele disse: então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai-te a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Aleluia. Mais uma vez, irmãos, uma situação muito atípica, muito diferente. O profeta vai ser alimentado por uma viúva. Atualmente, irmãos, a gente vê viúvas em situações muito privilegiadas, mas naquela época as viúvas, elas eram tratadas pelas comunidades, pelas igrejas, pelos sacerdotes. Era assim. O diácono cuidava das coisas das viúvas. E ele fala: poxa, eu vou sair agora desse deserto para ser sustentado por uma viúva. Parece, irmãos, assim, difícil até de aceitar, né? Eu não passei por esse deserto, agora eu vou sair daqui para ser sustentado por uma viúva. Ele poderia questionar com o Senhor: eu não vou. Para ser sustentado por uma viúva, não. Qualquer coisa, menos isso. Mas o mistério, irmãos, não era esse. O Senhor falou: dispõe-te e vai a Sarepta. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta, encontrou a viúva. O mistério, irmãos, é exatamente esse. Não era o fato dele ir para aquele local e alimentar aquela viúva. O mistério era ministrar na vida daquela viúva um grande milagre. Fazer com que o nosso Deus fosse conhecido, reconhecido, exaltado. Esse era o mistério que existia ali naquela situação. O fato dele ir e ser sustentado por uma viúva era somente uma porta para chegar até aquele local. E ele pensou com ele: não vou. Mas Elias era temente, obediente a Deus, e ele levantou e se foi. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traz-me um pouco de água em uma vasilha e traz-me um pão. E ela fala para ele: vive o Senhor teu Deus, estou à beira da morte, a ponto de morrer. O que eu tenho dá para eu fazer um pão para mim e para meu filho, e morreremos. E morreremos. Amados, mas Elias mais uma vez, ele foi fiel àquilo que ele tinha ouvido. Ela disse para ele: o que eu tenho para mim e para meu filho, vamos comer e morreremos.
Mas aí, no versículo 13, Elias lhe disse: não temas. Não sabe qual é a força desse não temas? Sabe qual é o teor desse não temas? O que Elias estava dizendo para aquela viúva naquela hora, no momento em que ela achava que ia comer e ia morrer: não temas, não duvide, crê somente, tenha fé, acredite, creia, é o Senhor dos senhores, é o Deus dos milagres, é o Santo que tem todo o poder. Esse era o teor desse não temas. Não era não temas para ser teimosa, não temas porque ela tinha que exercitar a fé. E ali ela entendeu também a palavra: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze para mim. Irmãos, muito ao contrário do que a gente ouve muitas das vezes falar, essa mensagem de quando o profeta Elias diz para ela: faze primeiro para mim, não tem nada a ver, irmãos, o que a gente ouve muitas das vezes pregarem por aí, coisas de falsos profetas que bate no peito e diz: você está vendo? Até a palavra diz: primeiro para mim, depois para você. E aquele profeta muitas das vezes explora situações, viúvas, idosas, qualquer tipo de situação, usando a palavra, porque vai lá e diz: faze primeiro para mim, usando a palavra como isso. Mas, irmãos, o intuito dessa palavra não tem relação com isso. Não tem nenhuma relação em dizer que era para ele porque ele era o profeta. Até porque Elias era humilde e temente a Deus. Essa mensagem, irmãos, quando ele diz: traze primeiro para mim, isso traduz única e exclusivamente a fé que a viúva de Sarepta precisava viver. Vai lá e faze primeiro para mim, conforme nós lemos na palavra. Vai lá e faze primeiro para mim. E a palavra de Deus diz: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Que naquela época, irmãos, tinha aquela situação que já não chovia há alguns anos, né? Justamente por causa da palavra do profeta Elias. Até o grupo de louvor cantou esse louvor até agora que fala: faz chover. Veja uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando o profeta manda que o moço vá lá e veja, né, aquela nuvem, e ele diz: vai, diz Acabe que irá chover. Então ele falou para ela: na botija não faltará azeite, na panela não faltará farinha. Então, irmãos, isso aí traduz a fé que ela precisava viver, e nada de dizer que o profeta teria primazias naquela situação. Não é isso que ele queria trazer para aquela viúva. Ele queria que mais uma vez ela conhecesse o milagre e o Deus de milagres que ele conheceu. Esse era o objetivo dele, que ele conhecesse, que ela conhecesse o milagre que ele conheceu. Diariamente ele vivia um milagre. E agora aquela viúva que se achava prestes a morrer, ela também ia viver um grande milagre, de não faltar na sua panela a farinha e não faltar na botija o azeite. E ele traz isso para ela e diz: não temas, creia, confia. Esse é o Deus que opera milagres. Esse é o Deus que opera milagres. Irmãos, não é diferente para as nossas vidas hoje. Nós precisamos viver uma vida de milagre. Eu hoje estou aqui pregando por um milagre. Só eu e Deus a gente sabemos o meu milagre nessa noite.
mas eu estou pregando por um milagre. E se nós estamos aqui nessa noite, irmãos, porque Deus tem operado nas nossas vidas. No domingo passado, quando o irmão Roberto pregou, eu cheguei na minha casa e liguei para ele. Falei, irmão Roberto, coisas grandes, ainda teria mais aqui para se falar, né? Mas foi o tempo de Deus, porque era preciso que a gente aprendesse aquela noite. Não é de qualquer maneira, irmãos. Não é de qualquer maneira. Viver uma vida com Deus requer uma dedicação, requer um preço, requer você renunciar. Renunciar é deixar para trás e seguir em frente. E esse renunciar tem que ser diariamente, porque todos os dias, Satanás te entrega um prato para tentar te impedir de seguir em frente. Mas a cada prato você tem que renunciar e dizer que você lembrar, não vou nem dizer, você lembrar que você é um servo do Senhor, que você é um milagre de Deus, e que você todos os dias precisa viver esse milagre, conforme foi com Elias e com a viúva de Sarepta. Irmãos, é impressionante, e é assim forte. Eu, quando estudava essa mensagem, hoje eu estava à tarde relendo, eu já preguei essa mensagem em outro local, e eu estava estudando essa mensagem hoje à tarde em casa, naquele meu carro estava estudando, e tinha momentos assim que eu via, irmãos, como é glorioso, como é forte, como é fantástico você viver uma vida com Deus, você ouvir o que Deus tem para falar na sua vida, e você se tornar um instrumento na mão do Senhor. E eu estava lendo essa mensagem, eu estava entendendo, interessante, que longe daquilo tudo ali que ele estava, lá junto ao Rio Jordão, num deserto, o Senhor fala com ele: dispõe-te e vai-te a Sarepta, lá em Sidom, lá tem uma viúva. Irmãos, aquilo ali foi de uma maneira assim tão forte naquele momento em que eu estava prestando atenção na mensagem e entendendo assim: olha igreja, isso é muito importante que a igreja entenda. Prestem atenção aonde aconteceu o milagre na viúva de Sarepta. Ela simplesmente estava a outro local, e ela só orava a Deus que ia comer